O objetivo, então, da insulinoterapia, particularmente aqui no diabetes tipo 1, tá? Ou seja, insulino dependente, é imitar a secreção endógena pancreática, né, de insulina pelas células beta, né, das ilhotas de Langerhans, mantendo a glicemia ao longo do dia o mais próximo, então, dos limites considerados normais. Tá? Tanto imitar secreções basais ao longo do dia, entre as refeições, quanto também a secreções em pico, tá? Após então uma carga glicêmica da refeição. Então aqui nós temos nesse quadro algumas associações médicas, tá? E vamos tomar aqui como parâmetro a Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Que considera então meta, né, desses limites de normalidade que nós devemos manter através da insulinoterapia, né, classificando então em metas pré-prandiais, ou seja, antes da alimentação, no jejum, portanto, quando não há um estado absortivo de nutrientes, então essas metas seriam mantidas pela insulina basal. Então a meta é estar entre 70 a 130, né? Sabendo que a glicemia em jejum, né, como diagnóstico de diabetes, ela deve estar abaixo de 100 mg por decilitro. Mas se considera então entre 70 a 130 mg por decilitro uma meta adequada pré-prandial, né, de glicemia. Em nível pós-prandial, então, ou seja, normalmente medida 2 horas após a alimentação, a meta estabelecida pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que é muito próxima às demais associações, né, é que a glicemia esteja até 160, né, até 160. Considerando então que num teste de carga glicêmica se considera normal, 2 horas após a administração de uma carga padronizada de glicose, que os valores de glicemia estejam abaixo de 140, mas admite-se então pela Sociedade Brasileira de Diabetes até 160 mg por decilitro. Em termos de hemoglobina glicada, né, que é o nível de glicosilação da hemoglobina no sangue, se espera então que esse nível esteja abaixo de 7% de glicosilação da hemoglobina, considerando então uma meta adequada. Bom, portanto, a insulina total, tá, ela de um indivíduo que está sob tratamento de insulinoterapia, né, ela varia suas doses, né, de 0,5 a 1 unidade por quilo por dia para pessoas recém-diagnosticadas, né, ou após um primeiro episódio de cetoacidose, então um diagnóstico recente, né, normalmente se inicia com doses mais baixas de 0,5 a 1 unidade por quilo por dia. Essas doses podem variar bastante, chegando até 2 unidades por dia, dependendo do peso corporal da pessoa, do estágio de diabetes, do estágio puberal da pessoa, de crescimento da pessoa. Então, tem muitos fatores que influenciam a alimentação, né, porque temos que considerar que a parte dessa insulina, em torno de 50%, 40% a 50%, é uma insulina, então, para as demandas pós-prandiais. Então, dependendo da carga de carboidrato, também vai variar a dose, mas se estima então no início do tratamento de 0,5 a 1 unidade por quilo. Temos que sempre ter em consideração que o tratamento ideal intensivo do diabetes mellitus tipo 1 envolve insulinoterapia com múltiplas doses de insulina e com mais de um tipo de insulina, insulinas rápidas e insulinas lentas. As insulinas lentas, sejam ela intermediária como a NPH ou ultralenta, tá, como a glargina, elas são utilizadas para minimizar então a glicemia pré-prandial, ou para manter ela dentro dos limites. Então evita a lipólise em excesso,
né, o catabolismo de lipídicos em excesso e diminui a liberação do débito hepático de glicose, ou seja, a gliconeogênese no período interdigestivo, né, também podemos falar de pós-absortivo, né, ou seja, jejum pós-absortivo, porque não naquele momento de jejum você não está absorvendo os nutrientes que estão circulando, não vieram, né, de origem dos alimentos, né? Então se usa insulina lenta ou basal nesse sentido, para manter então a glicemia pré-prandial ou interdigestiva, né? Por exemplo, usar uma NPH 2 vezes ao dia, às vezes pode ser até 3 vezes ao dia, né? 70% da dose total de NPH antes do café da manhã e 1/3, em torno de 30%, antes do deitar, considerando aqui um sono de 8 horas. Né? Então, mais ou menos dividindo ao longo das 24 horas, 2/3 para 16 horas, né, de vigília e 1/3 para o sono. Esse é um exemplo, né, de utilização de insulina lenta, no caso aqui intermediária em pH. A ultralenta como a glargina pode ser utilizada uma vez ao dia pela manhã. Os ajustes, né, dessa dosagem, elas são baseadas sempre com a medida da glicemia capilar pré-prandial, né, ou seja, no jejum antes das alimentações, quando você não está no estado absortivo. As insulinas rápidas, elas são usadas então com duas intenções. Uma é para evitar a hiperglicemia pós-prandial, né, depois da alimentação. Então, um bolus, uma administração chamada de refeição ou de alimentação, uma insulina prandial. Por exemplo, utilizar uma insulina regular, uma cristalina, uma insulina rápida, antes do de jejum, por exemplo, né, antes do café da manhã, para não deixar picos de hiperglicemia após, né, a alimentação do café da manhã e também antes do jantar. Aqui, por exemplo, não se está falando de uma refeição importante como almoço, né, porque talvez, muitas vezes, o pico de NPH tomado de manhã pode estar, né, depois do almoço, e isso muitas vezes minimiza a necessidade de utilizar uma regular nessa refeição. Mas muitos esquemas posológicos incluem 3 ou mais até doses de regular ao longo do dia, incluindo no almoço. Então o ajuste dessa dose ela é feita sempre medindo a glicemia pós-prandial, normalmente 2 horas após a alimentação. Um outro objetivo então das insulinas rápidas é quando há necessidade de uma correção de glicemia, a qualquer momento, né? Então, há muitas vezes a necessidade de dar doses complementares de insulina para corrigir uma eventual hiperglicemia, antes da refeição ou entre os alimentos, né? Então, se utiliza a estratégia então de um bolus de correção. Vamos falar um pouquinho desse bolus de correção. Então, o bolus de correção é a dose de insulina usada para corrigir a glicemia medida normalmente antes da refeição, né, pré-prandial, que ultrapassa a meta desejada, né, daquela meta que nós vimos lá, segundo a Associação Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes, de até 130 mg por decilitro, né, mas isso depende, né, de cada indivíduo com o profissional médico que está, né, acompanhando esse tratamento. Então, a dose, vamos supor que haja ali uma medida de glicemia capilar, né, nesse momento de jejum pré-prandial, e tenha-se medido lá 150, 170, 200 ou mais, e haja necessidade então de corrigir para manter, né, o mais perto da normalidade possível. Para isso é fundamental que se conheça a sensibilidade do indivíduo a responder à insulina, porque há pessoas que respondem melhor à insulina que outras. A resposta insulinêmica
para a captação de glicose ou para a diminuição da glicemia. Em alguns pode ser de 50 mg por decilitro para cada unidade de insulina administrada, em outras pode ser 30 mg por decilitro para cada unidade de insulina administrada, então pode variar. Então, para determinar bolos de correção, né, um dos métodos, a necessidade de entender, saber qual esse fator de sensibilidade ou essa sensibilidade do indivíduo. Então, o fator de sensibilidade, ele é uma variável, né, que muda de pessoa para pessoa, que significa o quanto uma unidade de insulina diminui em miligramas por decilitro a insulina. E esse fator de sensibilidade pode ser encontrado através de uma regrinha, né? A regrinha dos 1500, para quando se vai fazer bolos de correção com insulina regular, rápida, portanto, e a regra de 1700, né? Uma pequena variação, quando se usa então insulinas ultra rápidas para fazer o bolo de correção. Observem aqui, o bolo de correção necessariamente deve ser feito, obviamente, com uma insulina rápida ou ultra rápida. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos pensar numa pessoa sem diabetes, tá? De peso corporal considerado normal, de composição corporal normal. A gente sabe que uma pessoa nessas circunstâncias, né, sem diabetes, ela precisa em cerca de liberação, né, de insulina ao longo do dia, cerca de 25 unidades de insulina ao dia. Tanto considerando insulina liberada pelo pâncreas em função de uma carga glicêmica, em função da alimentação, picos de liberação de insulina, quanto considerando aí a insulina basal dele liberada ao dia. Se a gente usar a regra de 1500, né, nós vamos dividir então o valor 1500, se a pessoa fosse usar uma insulina regular, né, uma pessoa com diabetes, né, vamos dividir o valor 1500, se fosse usar insulinas ultra rápidas, dividiria 1700 pelo total de insulina liberada por dia. Então, no meu exemplo, eu vou usar 25 unidades de insulina, né, que representa a quantidade aí que uma pessoa sem diabetes libera mais ou menos de insulina total ao longo do dia pelo pâncreas, seja insulina pós-prandial, seja insulina ao longo do dia basal, né? Fazendo essa relaçãozinha aqui, 1500 mg por decilitro dividido por 25 unidades, que seria a quantidade total liberada de insulina ao longo do dia, nós teríamos uma sensibilidade de 60 mg por decilitro para cada unidade de insulina, ou seja, cada unidade de insulina desse indivíduo liberado consegue baixar 60 mg por decilitro ao longo de um dia. Então, de fato, a partir desse resultado aqui, ó, a sensibilidade de um sujeito sem diabetes, em média, é de 60 mg por decilitro. E se sabe que ele libera ao longo do dia, né, de 25 unidades de insulina, tanto basal, tanto ao longo das 24 horas, né, tanto em resposta à alimentação quanto em jejum. Então, a partir do produto entre 60 mg por decilitro, né, que é a sensibilidade de uma pessoa normal, e a quantidade total liberada por ele, se chegou a esse valor de 1500 aqui para insulina regular, né, enquanto que para as insulinas ultra rápidas, né, a necessidade, se o pâncreas liberasse uma insulina, um análogo de insulina humana, né, uma hipótese, obviamente, né, uma conjectura, se o pâncreas liberasse uma insulina análoga humana, ela precisaria um pouquinho mais, né, para as demandas ao longo do dia, em torno de 28 unidades do que a própria insulina humana, mantendo então essa sensibilidade, esse valor daria 1700. Bom, então só queria mostrar para vocês onde é que vem esses valores de 1700 para o uso de análogos ultra rápidos ou 1500 para a insulina regular, né, que é a insulina humana de fato. Esses valores, então, eles são valores obtidos a partir do produto entre a sensibilidade de uma pessoa normal, em torno de 60 mg por decilitro, né, vezes
a liberação total ao longo do dia de insulina de uma pessoa nessas condições aí. Tá? Claro que um indivíduo com diabetes provavelmente não vai usar 25 ao longo do dia, ou vai usar mais, e portanto a sensibilidade vai ser menor. Então, resumindo, o fator de sensibilidade é uma variável importante para a determinação do bolo de correção, como eu vou mostrar a seguir, e que ela é obtida pela relação entre 1500 para insulinas rápidas, se for usada para a correção de insulina rápida, ou 1700 para análogos de insulina ultra rápidas, dividido pelo total de insulina que a pessoa utiliza nos seus esquemas posológicos habituais, né? Considerando aqui insulinas rápidas e lentas, o total ao longo do dia. E assim nós achamos a sensibilidade dessa pessoa. Vejamos onde ela pode, como ela é o fator de sensibilidade, como é usado para a determinação de bolos de correção. Então, o bolos de correção, ele é obtido, se usa o fator de sensibilidade para obtê-lo, e nós vamos fazer a seguinte relação. Né? Nós vamos pegar a diferença entre a glicemia capilar medida naquele momento, onde você verificou que estava fora das metas e precisa fazer um bolo de correção, menos a glicemia, que é a meta que deveria estar. Então a diferença entre o que você mediu e o que deveria estar, dividido pelo fator de sensibilidade. Assim nós vamos achar então qual seria o bolo de correção mais adequado, ou pelo menos nos dar um norte, né, para depois fazer ajustes ao longo do tempo através da experiência, né, da observação empírica. Então, um exemplo, né, uma pessoa que usa 3 doses de NPH ao dia, né, uma de manhã, 50% da dose total de manhã, 12 unidades, né, antes do café da manhã, antes do almoço também usa NPH, 25% da dose total, mais 25% da dose total antes de dormir, para evitar aquele acorde com hiperglicemia, usa também NPH. Então, 12, 6, 6, 24 aqui. E a regular ele usa antes do café da manhã, em torno de 4 unidades. No almoço, antes do almoço, então 8 unidades. E antes do jantar, 6 unidades, usa 3 vezes ao dia, insulina regular. Total, né, que nós temos então 8, 12, 18. Então, total 42 unidades ao longo do dia, considerando os dois tipos de insulina. Determinando o fator de sensibilidade, então, já que essa pessoa usa insulina regular, nós vamos usar a regra do 1500. Então, 1500 dividido pela total de insulina ao longo do dia, nós teríamos então 35,7. Ou seja, arredondando, 36 mg por decilitro para cada unidade de insulina usada. Essa é a sensibilidade desse indivíduo, usando a regra dos 1500. O hemoglicoteste desse indivíduo, naquele momento, pré-prandial, que ele mediu, deu 250 mg por decilitro. E a meta combinada, com os profissionais que acompanham ele, deveria estar em 100 mg por decilitro. Então há uma diferença aqui de 150. Verificando então o bolo de correção, nós vamos ver essa diferença, 250 menos 100, se dá 150, dividido pelo fator de sensibilidade, que no caso 36. Então 150 dividido por 36 igual a 4,1, ou seja, aproximadamente 4 unidades. Isso quer dizer que esse indivíduo, para corrigir esses 150 adicionais em relação à meta, ele precisaria de 4 unidades de insulina, considerando sua sensibilidade de 36 mg por unidade. Certo? Então, uma regrinha relativamente simples, que serve para nortear bolos de correção e que considera, então, a diferença entre a meta que se deseja e o valor real que você está medindo, da glicemia, e a sensibilidade que o indivíduo tem à insulina.